Pessoal, eu sou a professora Vivian Silva e essa é a parte 2 da nossa aula do sistema respiratório. Nós dissemos então que o ar passou pela faringe, laringe e então entrou na traqueia. A traqueia, pessoal, é um órgão que fica entre a laringe e os brônquios. E assim como a laringe, ele é formado por cartilagens e músculos. Portanto, nós dizemos que é um tubo músculo-cartilagíneo. Essas cartilagens da traqueia, elas apresentam quase sempre o mesmo formato, que é um formato de um anel incompleto, com formato de C. Então, se nós olhamos pela vista anterior, a gente vê os anéisinhos da traqueia, mas se olharmos pela vista posterior, nós vemos que o anel ele é incompleto, ele não se fecha aqui posteriormente, tá vendo? Ele não consegue chegar de um lado para o outro, por isso que nós dizemos que ele tem o formato de um anel incompleto ou um formato de C. Muito bom. A traqueia, pessoal, tem como única função dar passagem ao ar. Olha só, aqui a gente está vendo o exame que é a bronquioscopia. Então, se coloca uma câmera pelo nariz, pela faringe, passando aqui pela laringe até chegar até a traqueia, e aqui a gente vê bem, olha só, dentro da traqueia você consegue perceber o anel cartilaginoso, percebe aqui, ó, mais claro, né? Uma cor mais clara. E aqui posteriormente veja que ele não se fecha, né? É um anel incompleto. Então, olha lá, descendo na direção dos brônquios, os anéis cartilaginosos da traqueia. E a última cartilagem da traqueia, ela é essa daqui que você tá vendo. Ela tem um formato piramidal, olha só ela aqui, ó. E ela recebe um nome interessante que é carina. Todas as cartilagens da traqueia são anéis incompletos, com exceção desta última cartilagem que nós vemos aqui, que é a carina, que faz então a bifurcação da traqueia. Ela vai dividir esse tubo único que é a traqueia em dois outros tubos que receberão o nome de brônquios. Então, o ar chega pela traqueia e a partir da carina, essa traqueia se divide formando os brônquios direito e esquerdo. Os brônquios, eles vão entrar nos pulmões e à medida que entram nos pulmões, eles vão se ramificando em brônquios menores. Então, a primeira ramificação dos brônquios, a partir da traqueia, nós chamaremos de brônquios principais, um direito e um esquerdo. Alguns autores gostam de chamar esses brônquios principais de brônquios fonte, mas o termo correto do ponto de vista anatômico é brônquio principal direito e esquerdo. Perceba que o brônquio principal direito, ele é mais curto e mais largo, maior diâmetro, enquanto que o brônquio principal esquerdo é mais longo, mais inclinado e mais estreito, fazendo com que o brônquio principal direito seja o lugar preferencial onde encontraremos corpos estranhos. É muito mais fácil um corpo estranho entrar no brônquio direito do que no brônquio esquerdo. Por quê? Porque o brônquio direito é mais curtinho, é mais retificado e tem um diâmetro maior. O brônquio esquerdo, ele é mais inclinado, ele é menor no seu diâmetro e ele é mais longo. Então, normalmente, quando a criança, até adulto, né, aspira um corpo estranho, feijão, sabe-se lá o que as crianças aspiram, né? Frequentemente, esse corpo estranho será encontrado no brônquio direito. Por que o brônquio direito é diferente em relação ao brônquio esquerdo? Porque o brônquio esquerdo, pessoal, vai ter que fazer o contorno no arco da aorta para conseguir chegar lá no pulmão esquerdo. Então, ele acaba sendo assim mais longo e mais inclinado por conta da posição da aorta, do arco da aorta, né? Veja que os brônquios principais se ramificam formando brônquios lobares. São 3 brônquios lobares para o lado direito, para cada um dos lobos do pulmão, e 2 brônquios lobares para o lado esquerdo. E cada brônquio lobar se ramifica de novo em brônquios segmentares. E esses brônquios segmentares vão se ramificar em bronquíolos, que finalmente formarão
os alvéolos pulmonares. A ramificação dos brônquios é tão profusa dentro do pulmão que nós costumamos usar o termo árvore brônquica. Olha que bonita essa representação aí, né, com flores e tal. Lógico que é uma coisa bem artística, bem bonita, mostrando justamente a profusa ramificação dos brônquios dentro dos pulmões, né? Bom, então os brônquios vão se transformar nos pulmões. Os pulmões apresentam 3 faces. O termo face quer dizer lado, tá? Falar que ele tem 3 faces quer dizer que ele tem 3 lados. Uma face costal, ou um lado costal, que olha para as costelas. Então, tá vendo que aqui as costelinhas foram cortadas para podermos ver o pulmão. Então, todo esse lado do pulmão, anterior, lateral, posterior, que está em contato com as costelas, nós chamamos de face costal do pulmão, é a maior face do pulmão. Face mediastinal corresponde a essas faces mediais do pulmão que olham para o coração, para a região do mediastino. E face diafragmática corresponde aqui à base do pulmão que está apoiada no músculo do diafragma. Muito bom. Além das 3 faces, o pulmão apresenta um ápice, que é essa pontinha aqui afilada do pulmão, ápice do pulmão, e a base ou face diafragmática que nós já falamos. Muito bem, então. Na face mediastinal, essa face aqui do meio do pulmão, se a gente cortasse esse pulmão aqui, ó, e virasse ele assim, ó, para olhar aqui o que tem na face mediastinal, o que nós veríamos é que a face mediastinal, ela apresenta um corte, olha, tá vendo? Ela apresenta uma entrada que recebe o nome de hilo do pulmão. Essa entrada aqui, olha, por onde passam todos estes elementos que vocês estão vendo aqui. Esses elementos todos aqui, passando pelo hilo do pulmão, recebem o nome de raiz do pulmão, que é formada pelos brônquios principais, por vasos pulmonares, artérias e veias pulmonares, e por nervos também, tá bom? Então, os brônquios, vasos e nervos formam juntos a raiz do pulmão, e essa raiz entra no pulmão por essa abertura que nós chamamos de hilo do pulmão, que nós contornamos aí em verde para você, tá bom? Outra coisa importante, pessoal, é que o pulmão direito é diferente do pulmão esquerdo do ponto de vista anatômico. O pulmão direito é maior, ele tem um volume, cabe nele um volume de ar mais ou menos uns 10% maior em relação ao esquerdo. E além disso, ele é separado em 3 partes por essas fissuras. Fissura quer dizer corte, tá bom? Então, essa fissura inclinada aqui recebe o nome de fissura oblíqua, e essa que é mais horizontalizada recebe o nome de fissura horizontal. Veja que a fissura oblíqua nós temos tanto no pulmão direito quanto no pulmão esquerdo. Fissura oblíqua tem no pulmão direito e tem no pulmão esquerdo. É essa que nós contornamos aí de verde para você. Entretanto, a fissura horizontal, ela é exclusiva do pulmão direito, exclusiva do pulmão direito. E essas fissuras oblíqua horizontal, elas separam o pulmão nessas partes que recebem o nome de lobos. Então, esse lobo que ficou aqui mais para cima corresponde ao lobo superior, o que ficou mais para baixo, lá junto com a base do pulmão, corresponde ao lobo inferior. E no caso do pulmão direito, como tem a presença de mais uma fissura que é horizontal, o pulmão terá mais um lobo, que é o lobo médio. Então, olha só que interessante, o ápice do pulmão fica no lobo superior. Lobo superior tem tanto do lado direito, no pulmão direito, quanto no pulmão esquerdo. A base do pulmão, a face diafragmática, ela fica no lobo inferior. Então, veja que lobo inferior tem nos 2 pulmões, direito e esquerdo. Entretanto, o lobo médio é encontrado exclusivamente no pulmão direito. Por quê? Porque só o pulmão direito tem fissura horizontal. Então, olha só que interessante. Que estruturas são exclusivas do pulmão direito? O lobo médio e a fissura horizontal. Muito bom.
Olha que bonito aqui nessa imagem, a gente consegue ver bem o quanto o pulmão é separado por essas fissuras. Você consegue, olha, esse daqui é um pulmão de cadáver, evidentemente, que eles estão enchendo com gás, tá? Olha só, dá para perceber super bem aqui a presença da fissura horizontal e da fissura oblíqua, e você consegue perceber também muito bem a presença dos 3 lobos aí do lado direito, né? Muito bom, então, pessoal. Uma outra característica importante é que o pulmão esquerdo, como nós já dissemos, ele tem um volume um pouquinho menor. E ele apresenta essa reentrância aqui, que nós chamamos de incisura cardíaca. Incisura cardíaca. Perdão. Você deve estar lembrado que o ápice do coração se volta para o lado esquerdo. Então, o ápice do coração fica bem encaixadinho aqui, olha, na incisura cardíaca. E aqui, olha, acaba formando uma parte mais estendida do lobo superior, parecendo uma linguetinha, que nós chamamos de língula do pulmão. Então, enquanto o lado direito apresenta uma fissura horizontal e um lobo médio, que são exclusivos do pulmão esquerdo, enquanto o lado direito apresenta um lobo médio e uma fissura horizontal, que são exclusivas do pulmão direito, o pulmão esquerdo, por sua vez, apresenta exclusivamente dele. O pulmão direito não vai ter. O que é exclusivo do pulmão esquerdo? A presença da incisura cardíaca e da língula que está aqui, ok? Muito bom, pessoal, excelente. Legal, e para finalizar a aula, vamos falar então a respeito da pleura. A pleura é um tecido seroso que reveste os pulmões externamente e a caixa torácica internamente. Esta membrana que você vê aqui corresponde à pleura. A pleura que está pregada na parede da caixa torácica internamente, na parede, é a pleura parietal. Lembre-se que o termo parietal quer dizer parede. Pleura parietal é a pleura da parede interna do tórax. E a membrana bem fininha que está aqui pregada no pulmão é a pleura visceral. Então, pleura parietal pregada na parede do tórax, pleura visceral pregada na parede do próprio pulmão, da víscera. Professora, não estou conseguindo entender o que é essa pleura. Então, olha nesse corte aqui de dissecção do cadáver. Olha só, consegue perceber aqui as costelinhas? Ó, costela, costela, costela. Tá vendo que aqui, olha, o professor dissecou a pleura parietal, descolou a pleura parietal das costelas? Essa membrana bem fininha é a pleura parietal. Pulmão também tem uma pleura pregada nele, fininha, delgada como essa que você está vendo aqui, que é a pleura visceral. Entre as duas pleuras, pessoal, no vão, que é um vão mínimo, é um espaço muito pequeno, né? É um espaço virtual, até que se diz, entre a pleura parietal e a pleura visceral, existe uma pequena cavidade que nós chamamos de cavidade pleural. Esta cavidade pleural, ela está repleta do líquido pleural. O líquido pleural ele é produzido pelas próprias pleuras, a partir de um filtrado do sangue. Ele é um líquido, parece linfa, um pouquinho amarelado, quase nada, quase que transparente. E ele fica ali unindo, colando, né, promovendo uma pressão, fazendo pressão e mantendo a pleura parietal pregadinha na pleura visceral, tá bom? Então, as pleuras, elas são importantes, e o líquido pleural, logicamente, são importantes para que o pulmão permaneça aderido à parede do tórax. Os músculos da respiração, diafragmas, intercostais, eles estão pregados na parede do tórax. Toda vez que a gente quer inspirar, eles ampliam, eles aumentam o tamanho da caixa torácica, e como o pulmão está pregado na caixa torácica internamente através das pleuras e do líquido pleural, o pulmão também se expande juntamente com a expansão
da caixa torácica promovida pelos músculos respiratórios. Então, é muito importante que haja uma quantidade muito pequena de líquido entre as duas pleuras, para que quando os músculos tracionem a caixa torácica, as pleuras façam, né, essa função de adesão entre a superfície do pulmão e a parede interna do tórax, tá bom? Quando eventualmente aumenta a quantidade de líquido ou entra ar entre uma pleura e outra, a gente vai ter um pior funcionamento da caixa torácica, uma pior ventilação desse paciente, porque o pulmão não vai conseguir expandir junto com a caixa torácica se houver qualquer coisa que esteja separando o pulmão da pleura parietal que está pregada na caixa torácica. Então, quando entra ar nesse espaço, na cavidade pleural, dizemos que o paciente teve um pneumotórax. E assim por diante, né? Quando entra sangue, dizemos que ele teve um hemotórax. Quando entra líquido, quando entra linfa, dizemos que ele teve um quilotórax. Em todos esses casos, fica um grande acúmulo aqui, olha, desses elementos, ou de sangue, ou de linfa, ou de ar, separando a pleura visceral do pulmão da pleura parietal. Então, acontece que quando a caixa torácica vai junto com os músculos da inspiração, o pulmão está separado dela, o pulmão não vai junto, então você não consegue inspirar e encher o seu pulmão de ar. Muito bem. Bom, pessoal, acho que era isso que nós precisávamos abordar nessa aula. Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.